Olá, meus queridos humanos, aqui quem está falando é Mr. Robotnik, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E dando continuidade, pessoal, à sequência de vídeos onde eu falo sobre cada um dos personagens, tanto de Hazbin Hotel quanto de Helluva Boss, hoje nós iremos falar sobre um dos personagens mais interessantes e ao mesmo tempo mais mal-humorados da série. É claro que eu estou falando do nosso queridíssimo Husky, o barman de Hazbin Hotel. E, bom, sem mais delongas, bora começar? Apesar de tudo, pessoal, não temos muitas informações confirmadas a respeito de como foi a vida do Husky antes dele ir parar no submundo. Mas também eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, pois como já vimos com a Veg, existe uma grande possibilidade que talvez no futuro da série o passado do Husky também possa ser alterado para se encaixar melhor aos padrões da nova história. Então eu irei apenas focar no como foi a vida do Husky no submundo. Apesar de não possuirmos nenhuma informação a respeito de como foi a vida do Husky após chegar ao submundo, é fácil de teorizar que provavelmente, com o passar do tempo, o Husky foi crescendo, tanto em quesito de poder quanto de influência, ao ponto de se tornar um dos soberanos do Anel do Orgulho. Durante esse período, o Husky possuiu muitas almas e territórios sob seu controle, conforme ele mesmo fala no episódio 4. E como nós sabemos que os soberanos possuem alguns negócios que eles tocam no Anel do Orgulho, eu teorizo que o Husky era o responsável pelas principais casas de aposta de lá. Porém agora fica a pergunta, como o Husky, sendo um soberano, acabou decaindo tanto ao ponto de se tornar um dos assistentes do Alastor? Bom pessoal, isso acontece porque o Husky, em suas jogatinas, ele geralmente apostava muito alto. Em algumas vezes ele ganhava, mas nas outras ele perdia. E chegou um momento que ele lidou com uma grande maré de azar, onde ele acabou perdendo muita coisa, tanto territórios como almas que estavam sob seu controle. Chegou a um ponto onde ele provavelmente só tinha uma casa de apostas, onde era bem provável que ele passasse a maior parte do tempo. O Husky, lidando com essa grande maré de azar, sabia que precisava de alguma coisa para voltar ao topo, e eis que surge uma esperança, na forma do demônio do rádio. É importante ressaltar, pessoal, que não possuímos nenhuma informação se, nessa época, o Alastor já era consagrado um soberano do Anel do Orgulho ou se ele era apenas um dos demônios mais poderosos de lá. Porém, o Husky, vendo que provavelmente seria muito benéfico para ele ter o Alastor como aliado ou até mesmo tendo ele sob seu controle, ele poderia facilmente voltar ao topo. Nisso, o Husky fez uma aposta com o Alastor. Mas como nós vimos, ele acabou apostando o que não podia, com quem não devia. Husky acabou apostando a própria alma com o Alastor. E no final, como nós vimos, ele acabou perdendo, o que fez que ele acabasse se tornando um dos subordinados do Alastor. E é nesse momento, pessoal, que eu quero falar sobre duas coisas importantes a respeito de toda essa situação. Uma delas é uma teoria que vem circulando pela internet, que provavelmente o Alastor possa ter trapaceado, ou seja, ele possa ter utilizado a sombra dele para ver as cartas do Husky. Essa teoria tem ganhado bastante força e, sinceramente, se acabar se tornando verdade, eu vou achar incrível. A segunda coisa, pessoal, é que, como eu falei, o Husky provavelmente era responsável pelas principais casas de aposta do Anel do Orgulho, mas após a sua queda, é bem provável que o Valentino, um dos soberanos dos 3 Vs, tenha assumido a responsabilidade de cuidar dessas casas de apostas. Passando agora para sua aparência, o Husky está entre os personagens com os quais eu considero os designs mais interessantes dessa obra. Ele possui a forma de um gato, com pelos marrons cobrindo boa parte de seu corpo, pelos brancos cobrindo a parte do seu rosto e de seu peito, e pelos vermelhos mais predominantes em suas asas. Inclusive, pessoal, esse foi um dos detalhes que eu mais gostei nesse personagem, pois dentro do elenco principal ele é o único que possui a capacidade de voar. E só para deixar claro que eu estou me referindo ao elenco principal, ou seja, todos os moradores do Hazbin Hotel, porque é claro que se fôssemos explorar todos os outros personagens, existem muitos outros que também possuem essa capacidade. Quanto às suas habilidades, não nos foi mostrado muito o que ele é capaz de fazer, mas vimos no episódio 4 e no episódio 8 que o Husky é capaz de utilizar as cartas dele tanto para atacar quanto para se defender.
Inclusive, pessoal, eu não sei se foi só pra mim, mas quando eu parei pra pensar nessa habilidade do Husky, eu acabei associando isso à capacidade que o Coringa tinha de lançar as cartas dele para atacar o Batman. E eu, sinceramente, achei bem engraçado na hora. E por fim, pessoal, um último detalhe que eu queria falar é justamente sobre a personalidade do Husky. De todos os personagens que nós podemos ver em Hazbin Hotel, o Husky foi um dos que teve a maior mudança de personalidade, desde o momento que ele era um dos soberanos até se tornar um dos subordinados do Alastor. Vimos em seu flashback que provavelmente o Husky tinha a mesma mentalidade que os Vs possuem, ou seja, a de alguém que não imaginava que algum dia se tornaria subordinado de um ser superior a ele. Mas após perder tantas almas e territórios e se tornar um subordinado, o Husky pôde experimentar em primeira mão qual o sentimento de perder tudo. Por causa disso, atualmente o Husky possui uma mentalidade bem mais madura e posso até dizer meio humilde, onde ele entende que é um subordinado e meio que aceita isso. Podemos ver melhor isso justamente no episódio 4, onde o Husky revela boa parte da sua história e onde ele também canta a música dele juntamente com o Angel. E inclusive, pessoal, eu me atrevo a dizer que o Husky com essa mentalidade compete facilmente com outros personagens que também possuem o mesmo grau de maturidade que ele, pelo menos na minha opinião, que seria no caso a Rose e também a Carmilla. Com tudo isso em mente, pessoal, eu lanço uma teoria aqui para vocês, onde eu imagino que futuramente, talvez o Husky venha se tornar uma espécie de psicólogo no Hazbin Hotel, pois como ele mesmo já disse, quando algum dos moradores estão chateados ou emburrados com alguma coisa, vão justamente desabafar com o barman, que no caso seria ele. Tudo isso, pessoal, faz do Husky um personagem bastante interessante, tanto pela sua personalidade quanto pelo seu design. E também, pessoal, acabamos descobrindo que o Husky sabe a razão pela qual o Alastor ficou 7 anos ausente. E com essa revelação bombástica, pessoal, é claro que eu estou bastante ansioso para ver qual vai ser o futuro do Husky na série e como vai se dar o desenrolar dessa revelação tão extraordinária. Bom, pessoal, o vídeo vai parando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo todos vocês na próxima. Tchau!